amados irmãos e minhas amadas irmãs, estamos aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo para poder abençoar a sua e a nossa vida. É o que mais nós desejamos, para que os conteúdos que estiverem sendo produzidos aqui no nosso canal Vivamos para Cristo sejam um instrumento de edificação para a sua e a nossa vida. Exatamente. E o tema do vídeo de hoje vai ser sobre o que as pessoas dizem sobre você. Graças a Deus. Que tema interessante, amor. É verdade. Um tema maravilhoso. É verdade. Eu acredito que você já está ansioso, mas não fica ansioso não, hein? Já está com aquela expectativa. O que é que eles vão dizer sobre esse tema? O que é que as pessoas dizem sobre você? Então, meu irmão, fique aí, para que você possa entender o que Deus colocou no nosso coração quanto a esse tema. É verdade, mas antes a gente quer se apresentar, né, amor? Verdade. Meu nome é Adriele. E eu sou o pastor Jorge Pedro. Então agora ele vai estar lendo aí o versículo da palavra de Deus para nós. Graças a Deus, a palavra de Deus, porque ela é eficaz. É verdade. Ela é maravilhosa, Glória a palavra a Deus. de Deus. E eu vou ler a palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 16, e nos versículos de número 13 a 17. E eu leio a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Que bênção maravilhosa. Então, meu irmão, minha irmã, nós acabamos de ler aqui a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos traz aqui um contexto em que Jesus, numa dada altura, ele para tudo. Jesus quer saber qual é a percepção das pessoas, em relação à pessoa dele. Amor, isso é interessante. Porque Jesus, sendo Deus, sendo um ser onisciente, que é um caráter, um atributo exclusivamente para Deus. Claro que Jesus sabia o que as pessoas diziam sobre ele. É verdade. Mas Jesus faz questão de perguntar aos discípulos o que as pessoas dizem ser o Filho do Homem. Então aqui, meu irmão, é muito importante nessa vida. Nós estamos aqui a apresentar esse conteúdo, não só na área espiritual, mas nós queremos fazer uma conjunturação, abordar esse tema em toda a esfera social da nossa vida. Seja do lado profissional, como do lado ministerial, que é o lado espiritual. É muito importante a gente chegar numa dada altura, procurarmos saber qual é a visão, qual é a percepção das pessoas em relação ao meu trabalho, em relação ao meu ministério. O que as pessoas acham de nós? Então é exatamente isso que Jesus faz, né, amor? É exatamente isso. Então, dentro desse contexto, né, conforme disse o pastor Jorge Pedro, que Jesus ele teve essa preocupação, né, amor? Então ele fez essa análise, né? Então ele perguntou para as pessoas que estavam ali próximos a ele, então perguntou o que as pessoas dizem sobre mim, né? E é aquilo que o pastor Jorge Pedro disse, Jesus sabia. Agora, um outro ponto muito importante, quando essa análise, né, vem de pessoas de fora, porque uma coisa é a gente se autoanalisar. Outra coisa é as pessoas de fora ter uma percepção sobre aquilo que somos, entendeu? Em qualquer área ou esfera, né, amor, da nossa vida. Exatamente. Então temos que tomar muito cuidado, né, com isso, porque a percepção que as pessoas têm de fora nem sempre é a realidade. Então a gente tem que analisar, ter um conhecimento, para que a gente tenha um embasamento, para que aí de fato a gente comece a ter uma percepção mesmo mais embasada e de fato verdadeira. Que bênção maravilhosa, amor. São colocações muito edificantes que você acabou de apresentar aqui, né?
Porque uma coisa é a percepção de pessoas que convivem com a gente, Uhum. de pessoas que estão dentro de uma realidade. Uhum. E outra coisa é a concepção das pessoas de fora. E Exatamente. quando é a concepção de pessoas de fora, pessoas que não têm noção, as pessoas que não conhecem realmente a vida de alguém, o maior risco das pessoas colocarem uma imagem, fazerem uma fotografia daquilo que a pessoa não é. É verdade. E isso prejudica. Isso Verdade. prejudica o ministério de alguém, o profissionalismo de alguém. Uhum. Então, por isso que, olha, Jesus, ele pergunta aos discípulos, né, o que as pessoas dizem sobre a pessoa dele. Uhum. E os discípulos vão dizer, olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, Uhum. uns dizem que o Senhor é Jeremias, e uns ainda dizem que o Senhor é um dos profetas por aí, Uhum. que já passaram. Uhum. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você está vendo? As pessoas, quando não conhecem Deus, quando as pessoas não querem conhecer a Deus, as pessoas acabam tendo uma concepção equivocada da pessoa de quem? De Deus. É verdade, amor. Mas, quando nós conhecemos a pessoa, não é? Nós buscamos conhecer a pessoa, aí nós conseguimos dar um testemunho positivo, um testemunho construtivo, um testemunho edificante que Deus se alegra. Isso, porque conforme o pastor Jorge está falando aqui, a gente precisa buscar ter um conhecimento realmente da pessoa, e conhecimento é aquilo que eu sempre falo, né, amor? Verdade. Conhecimento de uma pessoa não é você viver de forma assim artificial com ela, às vezes você conversou 1, 2, 3 vezes com a pessoa, ou convive de forma artificial e já acha que conhece a pessoa, porque tem muito disso também, né? Então procurar conhecer a pessoa é de uma forma mais profunda. Então, dentro dessa realidade, temos que tomar muito cuidado, não é mesmo, amor? Pra gente não acabar sendo injusto, né? Olha, Com a pessoa. E isso acontece muito, né, amor? Aquilo que você falou, não só... A gente não tá falando aqui só na questão da igreja, não tá falando... Não, é em todas as áreas. Isso pode acontecer numa empresa, isso pode acontecer dentro da igreja, isso pode acontecer, às vezes, numa roda mesmo, familiar, em qualquer... Entendeu? Em qualquer esfera. meu amigo, você está ouvindo? Minha amiga, você está ouvindo? Que quando nós não temos o conhecimento de quem nós queremos comentar, estamos correndo o risco de prejudicar a imagem da pessoa. Então, e isso pode acontecer na vida profissional, numa empresa, e acontecer na própria casa de Deus. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus ficaram manchadas porque as pessoas falaram sobre a imagem dessa pessoa de forma equivocada. E as pessoas acreditaram. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós queremos comentar de alguém. Vamos procurar conhecer a pessoa antes. Tem um outro ponto também, amor, muito importante, que não só o fato da gente comentar, mas o fato também de algumas coisas chegar até nós. Olha, porque também tem isso. Às vezes você tá quietinho ali no seu canto, né? Mas vem uma pessoa ali, fulano, que não sei o que e tal. Fica falando nos ouvidos, né? Fica Isso, soprando. Nossa, que comportamento chato. Exatamente isso. Ou Meu seja, Deus do céu. então, Coisa ruim. o que acontece? Às vezes você propaga uma coisa, entendeu? Você passa adiante uma mentira. E você, muitas das vezes, a gente somos seres muito influenciáveis. Isso é uma verdade. coisa que cientificamente é provado também, né, amor? Então a gente se influencia, coisas nos influenciam. E às vezes pessoas também nos influenciam, entendeu? Então se uma pessoa próxima a você, ou que tem alguma ligação a você, chega com algum assunto, com algum ponto, às vezes a gente não tem esse hábito, né, de repensar sobre aquilo, a gente não tem o hábito de realmente, assim, analisar se aquilo é real ou não. A gente só quer propagar, né? Aí a gente começa a propagar para um, para outro, e isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. E é conforme o pastor Jorge disse, né? Então, isso pode prejudicar alguém, isso pode denegrir, né, a imagem de uma pessoa, isso pode criar muitas situações muito complicadas e doloridas para outra pessoa também, porque palavras também matam. Exatamente. Olha, se formos analisar isso, comentar da vida da pessoa, que nós não conhecemos direito, nós não conhecemos o seu histórico, vamos acabar manchando,
vamos acabar lesando a personalidade dessa pessoa. Se for na igreja, essa pessoa corre o risco de perder o seu ministério. Essa pessoa corre o risco de ser despromovido por uma informação, por uma calúnia, por um comentário equivocado de alguém. E se for numa empresa, essa pessoa corre o risco de ser o quê? Desempregado. Porque chega a ter os ouvidos do patrão, essa pessoa que fica soprando nos ouvidos. Sim. E o patrão, se não for daqueles de poder ir a fundo, de poder conhecer melhor, e acaba fazendo com que essa pessoa perda o seu pão. Então, por isso, é o que Jesus nos ensina aqui. Que nós precisamos parar e compreender o que as pessoas estão dizendo. Se as pessoas estão equivocadas, então as pessoas precisam aprender a conhecer antes para que as pessoas possam dar um testemunho verdadeiro. E quando a gente desce mais um pouquinho nos versículos que nós acabamos de ler, olha o quão bom quando nós conhecemos a pessoa. Quando nós buscamos conhecer a pessoa. Pedro e os demais seus irmãos apóstolos, eles conviviam com quem? Com Jesus. Eles conheciam Jesus. Sim. E quando nós conhecemos a Deus, o Espírito Santo nos capacita para darmos um testemunho verdadeiro. É verdade. E quando nós não procuramos nos aproximar de Deus para que a gente possa ter um conhecimento de Deus, não tem como o Espírito Santo agir em nós. Não tem como. Por que os discípulos vão ter uma versão real? Por que os discípulos vão conseguir responder a Jesus de uma forma positiva, aquilo que era realmente a personalidade de Cristo? Por quê? Porque o Espírito Santo, quando nós buscamos a Deus, o Espírito Santo nos capacita. E nós conseguimos dar um testemunho que agrada a quem? A Deus. Exatamente. E aí Jesus pergunta, e vocês que andam comigo? O que vocês têm para dizer aquilo que eu sou? Olha. E Pedro, tocado pelo Espírito Santo, por que Pedro foi tocado pelo Espírito Santo? Porque Pedro conhecia Jesus. Porque Pedro procurava caminhar com quem? Com Jesus. E Pedro vai dizer, olha, o Senhor não é Jeremias, o Senhor não é Elias, o Senhor não é um dos profetas por aí, mas o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí acertaram. É exatamente essa a identidade de Jesus. Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Exatamente, glória a Deus. Aleluia. Então, é aquilo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, por exemplo, amor, um ponto também, né? Muito importante às vezes a gente, por propagar essas coisas aí, né? Ou seja, algo chegou no nosso ouvido ou a gente mesmo falou. Então imagina se é numa empresa, se é dentro da igreja, imagine como que aquele ambiente fica muito complicado para a pessoa estar ali. Porque a gente sabe, a gente sente quando algo está fora da curva, né? A gente sente quando alguém está, assim, um pouquinho meio tendo uma percepção errada sobre a gente sente. Verdade. Porque o comportamento da pessoa já diz tudo, entendeu? Então a gente sente esse impacto também emocionalmente, entendeu? Também emocionalmente. Isso nos entristece bastante. E isso entristece a pessoa que está passando por isso, seja numa empresa, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Porque aí é aquela coisa, né? A pessoa propagou algo que não é real e eu estou sofrendo consequência disso. Porque vai sempre haver uma pessoa que vai acreditar. Que vai acreditar. É verdade, é verdade. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, eu sei que você não vai fazer isso, não. E nós não queremos fazer isso, não. Vamos procurar comentar sobre as pessoas aquilo que realmente as pessoas são. E se alguém mandar mensagem no meu WhatsApp, amor, o que eu faço? É aquilo, né? Dizer amém, vamos orar, porque é isso que a Bíblia nos aconselha. É verdade. Né? E procurar saber de fato se aquilo ali é real, entendeu? Procurar ter um conhecimento mais profundo da pessoa, conviver um pouco mais. E aí você vai ter uma percepção, a sua percepção, porque também isso é algo também que acontece muito. Às vezes uma pessoa tem uma percepção daquela pessoa, mas isso não quer dizer que eu preciso ter a mesma percepção ou que eu vou ter uma mesma percepção. Verdade. Entendeu? E outras pessoas. Então é aquilo, né? Vamos tomar cuidado, vamos deixar as pessoas conhecer as pessoas por aquilo que elas realmente são.
Não vamos querer que a nossa percepção seja a percepção de todo mundo. Não vamos induzir as pessoas a isso, porque a gente vai estar, muitas das vezes, sendo injustos, né? E isso não agrada a Deus. Realmente, isso não agrada a Deus, atribuirmos um testemunho irreal daquilo que a pessoa não é. Então, nós como cristãos precisamos ser exemplos disso, começando a partir da igreja. Começando a partir da igreja. Aí alguém vem nos meus ouvidos me soprando e eu preciso olhar para a cara do irmão, para a cara da irmã e dizer, irmão, o que você está dizendo, você tem certeza? Você conhece essa pessoa? Isso já disciplina a E pessoa, já né? disciplina a pessoa, exatamente. A pessoa já fica, opa! Porque a tendência é o quê? A pessoa fala, a pessoa já recebe E já aquilo recebe. como verdade. E já queremos reproduzir aquilo, já queremos Isso, espalhar pelos verdade, grupos. é verdade. E aí o coitado do irmão, a coitada da irmã, já fica aqui, manchado, tá vendo? Verdade. Então, esses tipos de comportamentos acabam destruindo grandes homens de Deus, mulheres de Deus e grandes profissionais. É verdade. Então, por isso que vamos nos atentar a isso, termos o máximo cuidado de a gente sempre procurar conhecer mais as pessoas e falarmos das pessoas aquilo que realmente eles são. Verdade, amor. Então, a gente faz esse apelo final aqui, né, amor? Isso. Que a gente possa ter muito cuidado quando a gente falar algo ou ouvir, propagar já algo que a gente não tem a certeza. A certeza. E, amor, só para podermos já concluir mesmo, eu gostaria de ler um texto para os nossos irmãos. Amém. Olha, esse texto, ele é muito importante. E o que vai falar aqui nesse texto é algo que você vai concordar com a gente. É algo que a gente vivencia isso, que a gente vê isso se refletindo na nossa vida. Seja na área profissional como na nossa vida espiritual. Amém. Eu vou ler para vocês a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 3, versículo de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Olha só, na igreja. Nossa, amor, isso é complicado. É verdade. Nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos que ser exemplos, mas na igreja fica acontecendo coisas do tipo. Sim. Mas aqui está o apelo. Nós podemos melhorar, não é isso? Nós podemos melhorar. Basta a gente reconhecer que estamos fazendo a coisa de forma errada e seguirmos e vivermos, obedecermos a palavra de quem? A palavra de Deus. É verdade. Então, por isso, existem essas pessoas que não querem trabalhar e o tempo que estaria fazendo um serviço para glorificar a Deus, e muitas dessas pessoas aproveitam desse tempo para ficar falando da vida das pessoas, ficar falando das pessoas. É verdade. E o que acontece? Não conhecendo bem as pessoas, acabam dando um testemunho equivocado. Exatamente. Então, já pegando esse gancho aqui daquilo que o pastor Jorge Pedro falou, então eu também quero ler aqui para vocês o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26, que diz exatamente assim: alguém que está pensando que é religioso, se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Então aqui é um grande apelo, né, amor, pra gente. É verdade. Se a gente não sabe controlar a nossa língua, isso põe em causa também a nossa fé. Põe. Entendeu? Ou seja, olha aqui, alguém está pensando que é religioso, se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. Entendeu? Então, olha a seriedade que isso tem. E às vezes, né, amor, seja na igreja ou fora da igreja, as pessoas não conseguem ter essa percepção do quanto que isso é prejudicial. Porque hoje em dia fala-se de vários pecados, né? É verdade. Porque adultério é pecado, não sei o que, são pecados, mas também esquece que coisas desse tipo também é pecado. É pecado. Então a gente tem essa tendência de minimizar as coisas, né? É verdade. Mas não deixa de ser pecado, não. É pecado e tem uma repreensão dura para nós, né? Para todos nós. Entendeu? Em relação a isso aqui, ó, na palavra de Deus. Amor, isso é muito importante que o Tiago fala aí. Muito importante. Por isso que muita gente
não está vivendo o cristianismo. Uhum. Por quê? Quando não se obedece à palavra de Deus, não se vive aquilo que nós ensinamos, então automaticamente estamos anulando a nossa identidade cristã. Uhum. Então é aquilo que o texto diz, se você pensa que é religioso, mas praticando esses atos, então você não é religioso. Então por isso vamos nos atentar a vivermos a palavra de quê? A palavra de Deus. É verdade, Paulo. Coisa maravilhosa. Amém. E vivermos o que nós ensinamos, É verdade. que pela graça Deus nos abençoou o Evangelho de É Cristo. verdade. Glória a Deus. Então vamos orar, né, amor? Vamos orar. Amém. Oremos. Pode começar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de gravarmos esse vídeo para abençoarmos os nossos irmãos, as famílias lá em casa. Pai, que essa palavra, que essa mensagem possa edificar a todos nós. Amém. Pai, sabemos que é mais fácil nós falarmos Amém. e muito difícil, às vezes, nós vivermos o que nós falamos. Mas não há coisa melhor Amém. quando nós obedecemos a palavra de Deus e procuramos viver ela. Amém. Por isso, Pai, muito obrigado. Amém. Senhor, abençoe os nossos irmãos, abençoe as famílias Amém. que têm contribuído em apoiar, Senhor, esse canal através da sua inscrição Amém. e nos acompanhar enquanto nós vamos ministrando. Pai, nós agradecemos. E abençoe a todos, Senhor. E tudo isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esse momento, por essa palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Eu tenho certeza que essa palavra foi um encontro do coração de muitas vidas, de muitas pessoas que estão assistindo Amém. a esse vídeo. Que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar cada vez mais em como a gente deve agir, que a gente possa, de fato, refletir mesmo Cristo, né? Nas nossas ações, na nossa vida, para a honra e glória do Seu nome. Te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Agora só vamos pedir para você, meu amado irmão, minha amada irmã, curte aí, dá um like, e se quiser comentar, comenta aí para nós, e se inscreva no nosso canal, porque é uma forma que você estará abençoando esse trabalho, não é? E o nosso canal Vivamos para Cristo possa crescer cada vez mais. E nós contamos com a sua inscrição no nosso canal. Amém, exatamente isso. Então, um grande abraço para todos, tchau, tchau, e até o próximo vídeo, né, amor? Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Amém. E contamos com você no próximo vídeo também.